E aí, queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Muito tempo que eu não gravo. Hoje eu vou falar sobre esse assunto aí, ó, que talvez seja polêmico, não sei, vamos ver, né? E pelo título do vídeo, você, à primeira vista, talvez esteja pensando que eu vou ser mais um daqueles malucos que vai chegar e dizer que sabe quando Jesus volta. Não, eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre quando ele não vai voltar. E ele não vai voltar amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem, nem no futuro próximo. E eu sou o primeiro a dizer isso na história? Não, eu não sou o primeiro a dizer isso na história. Quem falou isso antes de mim? Talvez outros tenham falado, mas quem falou isso antes de mim foi o apóstolo Paulo. Sim, pois é. Há quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já dizia a mesma coisa que eu vou dizer hoje. Tanto que nós vamos ler uma carta dele, ok? Então, se você quiser entender por que Jesus não vai voltar amanhã, para você poder responder para aquele seu amigo que talvez já tenha te dito, pode ser que Jesus volte daqui 5 minutos? Não. Aí você vai falar com ele, não pode ser. Por que não pode ser? Essa é a pergunta. Por que não pode ser? E aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, ok? A carta não começa no capítulo 2, tá bom? Mas eu vou ler a partir dela. E aí, a gente vai ter que lançar a mão do texto grego às vezes, tá bom? E vai ser um dos pontos que eu vou explorar aqui hoje. Então, por favor, se você está com a sua Bíblia, abra ela aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu estou lendo a versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Então, aqui onde eu vou ler, capítulo 2, versículo 1, Paulo está escrevendo para os cristãos em Tessalônica e ele vai abordar alguns assuntos, beleza? Ele começa elogiando, digamos assim, não sei se é bem esse o termo mais apropriado, mas ele começa, de certa forma, elogiando a igreja. E depois ele vai entrar num assunto que interessa a nós. Capítulo 2, então, versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ponto. Então aqui, a gente acabou de ver que Paulo falou a mesma coisa que eu estou falando agora. Não acreditem se alguém disser que o dia de Cristo já está perto. Ele fala um pouco antes sobre a vinda dele. Não sei se a palavra vinda é a melhor, né? Talvez volta, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo talvez seja melhor. Teria que ver como é que tá no grego, mas eu não me lembro. Então ele fala, não vos movais facilmente do vosso entendimento, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Essa tradução não é muito boa. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, essa tradução também não é boa, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vou parar um pouco aqui e vamos abordar alguns assuntos, depois a gente termina de ler, tá? Muito bem. Então, vamos ver se eu entendi. O dia de Cristo, né, como Paulo chama aqui, não está perto, por quê? Versículo 3. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E aí, como é que está no grego esse versículo 3, né?
Aqui, de fato, está escrito apostasia. Pois é, apostasia é um termo grego, que é literalmente apostasia, que os caras traduzem exatamente, eles transliteram, né? Eles não traduzem. E aí a gente tem um primeiro problema, porque essa palavra não tem um significado para nós. Então, já que uma das nossas tarefas aqui vai ser entender o que quer dizer essa apostasia, a gente vai ter que lançar a mão de algum recurso para tentar entender o que é isso. E é claro que o contexto é muito importante, então muitas vezes a gente consegue entender a semântica pelo contexto. Mas aqui, como esse é um ponto muito sensível para o que eu vou trazer, eu vou tentar lançar mão de outros artifícios aqui para ver se a gente consegue entender o que ele quis dizer com essa palavra apostasia, ok? Então, assim, se a gente tiver em mente que as principais fontes de Paulo para obter conhecimento sobre Jesus Cristo e sobre Deus são duas, que são o Antigo Testamento e a tradição que ele recebeu dos outros apóstolos, a gente consegue ter uma ideia de onde nós vamos buscar informações sobre o que Paulo está querendo dizer aqui. E por que eu estou sendo tão cuidadoso na hora de levantar tudo isso? Porque quando Paulo escreveu essa carta aqui, ele escreveu para os cristãos que viviam na cidade de Tessalônica, onde Paulo já tinha estado, já tinha pregado. Tanto que no versículo 5 ele diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? A gente não estava lá. Então a gente não teve acesso a essa informação oral falada por Paulo com eles. Então a gente precisa lançar mão de outros artifícios aí para a gente conseguir entender o que ele estava querendo dizer. Eu acho que não existe nenhuma fonte exatamente escrita que conste todas as coisas que os apóstolos falaram para Paulo, mas tem alguns exemplos de quando Paulo mesmo cita o que ele recebeu dos outros apóstolos, né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, eu não vou ler não, tá? É só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto. Aqui ele até fala que recebeu do Senhor, né? Em outras versões fala: porque aquilo que recebi também vos entreguei. Ele fala isso. E aí esse termo vos entreguei, que é o paradidome, em grego, dá a ideia de que ele realmente recebeu alguma coisa por tradição, né, ouvindo dos outros apóstolos, e passou adiante. Mas assim, a gente não tem como saber tudo que Paulo ouviu deles. Então, tendo isso em mente, eu vou tentar usar o Antigo Testamento, inferindo que, de fato, ele foi uma das fontes de Paulo, para tentar entender o que Paulo quis dizer com essa palavra apostasia. E vamos ver principalmente 3 ocorrências desse termo na versão Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia que existia na época de Paulo. A primeira está em Josué 22. Então, vou pedir você para abrir rapidamente em Josué 22, para a gente entender porque isso vai ser importante, para que a gente traga para a época do texto de Paulo e depois consiga trazer para hoje também, tá bom? Em Josué 22 está escrita a história de quando os israelitas já tinham entrado na Terra Prometida e a região de Israel, na época, compreendia uma parte a oeste do Rio Jordão e uma parte menor ao leste. E 2,5 tribos ficaram com posse dessa terra ao leste do rio, e as outras 9,5 tribos ficaram com a região a oeste do rio. Só que a região a leste do rio foi conquistada antes. E aí foi dada a 2,5 tribos, e eu acho que foi o próprio Moisés que falou: ok, vocês pegam essa terra aqui, mas vocês precisam continuar ajudando seus irmãos a lutar pelo restante da terra. Beleza. Eles foram, ajudaram, conquistaram ali o que eles queriam, e aí os homens dessas 2,5 tribos vão voltar
para a região ao leste do rio, voltam, só que o restante de Israel fica sabendo que parte dos homens dessas 2,5 tribos, ou essas 2,5 tribos, constroem um altar a leste do rio. E isso era um problema. Por que isso era um problema? Porque o próprio Deus tinha falado na lei de Moisés que ele só poderia receber holocausto, sacrifício de animais em um local só, que era a tenda do encontro, que foi levantada na época de Moisés. Não podia ter outro altar e outro templo, não podia. Então, quando o restante de Israel ficou sabendo que aquelas 2,5 tribos tinham erguido um outro altar a leste do rio, eles mandaram representantes para ir lá, para tentar entender por que os caras tinham feito aquilo, porque estava errado. E vocês vão ver quando a gente começar a ler a partir do versículo 16. Então, Josué 22, 16. Esses homens representantes de Israel ao oeste do rio chegam até lá e dizem: assim diz toda a congregação do Senhor. Que transgressão é esta que fizestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo, para que hoje deixais de seguir o Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele será contra toda a congregação de Israel? Ou seja, estavam com medo de, por causa daquelas 2,5 tribos, todo mundo acabar sofrendo a pena da parte de Deus. E aí, esses homens respondem, no versículo 21, responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserve. E aí eles vão depois explicar que eles não construíram um altar para oferecer sacrifícios, mas para que servisse como um lembrete para gerações futuras de todas as tribos, de que aquelas 2,5 tribos faziam parte do povo inteiro. E de fato essa resposta foi ok, foi boa e ficou tudo bem. O destaque que eu quero dar é para o versículo 22, quando eles falam: se foi por rebeldia. Essa palavra rebeldia, na Septuaginta, é apostasia. Apostasia, né? Então aqui é uma ocorrência. E é importante a gente entender que esse termo apostasia, rebeldia aqui, nesse contexto, ele quer dizer um ato que vai na contramão do que a lei do Senhor dizia. Então, não dá para classificar isso aqui como uma revolução política. Isso era mais uma quebra da lei de Deus, ok? A outra ocorrência das 3 que a gente vai ver está lá em 2 Crônicas. Então, abra rapidamente 2 Crônicas, capítulo 29. Eu não vou ler tudo não, tá? Porque aí senão a gente vai acabar lendo muita coisa. Mas em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 19, vai dizer: também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Esse na sua transgressão, na minha versão aqui, transgressão, que eu li aqui, em grego é a palavra apostasia, tá? Então a gente teria que entender o que o rei Acaz fez. Mas isso aqui, pessoal, é um livro religioso, beleza? Todas as críticas feitas aos reis de Israel é porque eles abandonavam a lei de Deus. Assim como aqueles homens lá atrás que a gente leu agora temiam que os outros tivessem feito. Então, uma rebelião à lei de Deus. Eu estou dizendo o que é, tá bom? Ainda estou construindo a ideia. O terceiro uso que a gente vai ver está em Jeremias capítulo 2, versículo 19. E aí é Deus, por meio de Jeremias, dando uma repreensão, fazendo uma repreensão a Jerusalém. E aí em Jeremias 2, versículo 19, está escrito assim: a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Compreende e vê quão mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Aqui o termo aparece exatamente igual, né? E, novamente, parece ser
um termo que denota uma rebeldia para com a lei de Deus, tá? Então, vamos voltar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos tentar entender. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer, no versículo 3, né, Paulo vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Ou seja, a vinda de Cristo não vai acontecer sem que antes venha um tipo de rebeldia. E assim, na época de Israel, essa rebeldia vinha dos próprios israelitas. Então, eram aqueles que estavam debaixo da aliança, da primeira aliança. Aqui, a princípio, faz sentido a gente pensar que essa rebeldia vai vir daqueles que se identificavam como cristãos, que faziam parte da igreja. E o que seria exatamente essa rebelião, essa apostasia nos termos da igreja, né? Essa pergunta não é fácil de ser respondida. Não é fácil de ser respondida. Porque cada um vai ter uma visão sobre a realidade, né? Os católicos talvez enxerguem essa rebelião como uma reforma protestante. Então, talvez para eles a reforma protestante seja um marco do que era necessário que ocorresse antes da volta de Cristo. Talvez, não sei, tá? Tô imaginando. Ou outras vertentes, outras denominações cristãs que enxerguem a realidade de outra forma, vão entender essa rebelião aqui de outra maneira. Da forma como eu aprendi a enxergar essa apostasia, essa rebelião, se a gente for tentar comparar com o que acontecia lá no Israel antigo, a rebelião deles era um descumprimento dos termos da lei, a Torá. Então, a gente tem um conjunto de textos que formavam a lei de Israel, que eram muito importantes para eles. E mais do que muito importantes para eles, eram muito importantes para Deus também, né? Porque era Deus, foi Deus quem deu a lei para eles, foi Deus quem deu os escritos de uma forma geral. Então, para Deus aquilo era muito importante. Então, quando ele manda profetas, muitos profetas, quase todos, vão falar para o povo de Israel voltar a cumprir a lei. Então, não era uma revolução, era mais uma reforma mesmo que os profetas de Israel faziam. Eles chamavam o povo, e principalmente os reis, a fazer aquilo que Deus já tinha falado que era o certo, né? Então, se a gente for trazer isso para hoje, de que maneira essa rebelião poderia acontecer dentro da igreja? Meu palpite, assim, a minha forma de entender, entendendo que lá atrás tinha relação com a lei, é enxergar que hoje isso tem relação com a própria Bíblia. E aí é difícil a gente trabalhar com alguns termos, mas por mais que a tradição da igreja seja importante, e é mesmo, a gente tem o texto inspirado, beleza? Então, o texto é inspirado. Então, se a Bíblia diz uma coisa e a igreja passa a dizer outra coisa, para mim isso não tem como não ser essa rebelião que Paulo está dizendo, porque eu acho que nenhuma outra coisa se encaixa nisso. Então, se a Bíblia diz que é pecado um homem casar com outro homem, ou ter relação com outro homem, uma mulher casar com outra mulher, e a igreja vem e diz que não é mais, apostasia. Se a Bíblia diz que todos são iguais perante Deus, não existe mais grego e judeu, não existe mais escravo e livre, não existe mais homem e mulher, e a igreja de alguma forma tenta segmentar pessoas, tenta dizer que algumas valem mais do que outras de alguma maneira, é apostasia. E formas de apostasia, até onde eu entendo, existem já há muito tempo. Talvez esteja maior hoje,
Talvez. A internet talvez tenha tido esse papel de fazer com que essas apostasias sejam mais difundidas, sejam mais até normalizadas. Então, do meu ponto de vista, a apostasia já chegou, beleza? Nós já vivemos nessa época, talvez há muito tempo. Só que não é só isso que acontece antes da volta de Cristo, porque Paulo continua dizendo: não será assim, ou seja, o dia de Cristo não estará perto, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado. Em grego, o que está escrito é anthropos tes anomias, que seria o homem sem lei. Em inglês, eles traduzem como the lawlessness man, o homem sem lei. E aí, da onde vem, como assim lei, né? Como assim homem sem lei? Eu sou levado a pensar que esse lei se refere à lei dos judeus, tá? Então é alguém que não tem, se a gente for só pelos termos em grego, né, seria alguém que não tem qualquer apreço pela lei, ou alguém que é avesso à lei. Mas não dá pra gente identificar quem é, né? Não tem como eu chegar aqui e dizer quem é esse cara. Mas no versículo 4, Paulo fala: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele se opõe contra todo o panteós, contra tudo que se chama Deus. Ou pan, logos, teos, né? Não lembro exatamente o termo em grego. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aqui, esse versículo faz muita gente acreditar que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído antes que Jesus volte. E aqui, a problemática que eu vou trazer, ou melhor dizendo, a reflexão que eu vou propor é: será que o versículo está querendo dizer isso? Será que a proeminência do texto é se referir à construção física de um templo físico, na Jerusalém física, no Israel físico, literalmente? Porque, pelo que a gente está vendo até agora, a apostasia que Paulo coloca se refere a um tipo de rebelião religiosa. Então é um tipo de rebelião que vai contra a palavra de Deus. Palavra escrita, né? E o anthropos tes anomias, que é o homem sem lei, se a gente entender que lei faz uma referência à lei de Deus, que também é a palavra de Deus, então parece que a proeminência é tratar de alguém que está em completa antítese a Deus. E que Paulo fala que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. E aí ele coloca que esse homem se assentará como Deus no templo de Deus. E se a gente for achar que isso está se referindo a uma reconstrução do templo de Jerusalém, eu não sei se faz tanto sentido assim. Parece que é uma linguagem, eu não sei o termo exato, mas seria uma linguagem metafórica, ilustrativa, de alguém que é totalmente antitético à lei de Deus, que vai aparecer num cenário de rebelião religiosa, que vai se opor a tudo que se chama Deus e que vai tomar certas prerrogativas para si, como se ele fosse Deus. E aí Paulo vai falar que, no versículo 6, Paulo vai falar que alguma coisa detém esse homem, né, no princípio, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, não sei quem é. Versículo 8, então será revelado o iníquo, o anomos, que é exatamente igual ao termo que foi usado lá atrás em grego. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilar pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados irmãos do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Tentando concatenar as ideias que eu levantei até agora, né? A apostasia talvez já seja uma realidade há muito tempo, e acredito que a gente já vive nessa época, porque tem coisas que eu falo, gente, talvez você seja alguém que me segue e gosta dos meus vídeos, mas tem coisas que eu falo para pessoas que se dizem cristãs, eu já quase apanhei. Então, assim, algumas coisas que eu falo que deveriam ser, às vezes até óbvias, acabam irritando muita gente. Então, isso fala um pouco para mim, ou me faz acreditar, que esse tempo de apostasia já é uma realidade quase que imperceptível, assim, porque a gente já nasce em ambientes que nos levam a algumas ideias que a Bíblia diz que são erradas, né? Enfim, mas esse homem do pecado, esse antropos tes anomias, a gente ainda não viu. Assim, vamos ler de novo, dos versículos 9 ao 11, beleza? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A eis cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. E com todo engano a justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Assim, se o que ele está falando aqui for o que eu estou imaginando, provavelmente esse homem da iniquidade vai ser alguém que vai realizar, assim, sinais muito grandes, milagres muito grandes. A gente tem alguns outros textos também que falam sobre esse fim dos tempos. Então você tem Apocalipse e alguns outros textos também. E o que a somatória dos textos dá a entender é que vai ser um período tão incomum, de coisas tão incríveis acontecendo, que os próprios eleitos, conforme o texto coloca, seriam levados pela mentira. Então, provavelmente será uma coisa muito grande. Assim, até os mais chatos que pegam que não, tem que ver no texto e tal, talvez até os mais chatos acreditassem que esse suposto enviado de Deus é de fato enviado de Deus. É uma coisa que a gente não vê hoje, beleza? E imagino que isso não vai acontecer em 48 horas. Então, quando eu digo que Jesus não vai voltar amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem, é porque eu estou projetando que esses acontecimentos, desses sinais, prodígios de mentira, etc., vão demorar um tempo para acontecer, por mais que nós já estejamos em um solo fértil para isso, beleza? Talvez alguns movimentos pentecostais mais radicais também seja algum tipo de solo fértil, que absolutiza demais os sinais e os milagres, talvez. Não tenho como dizer que sim, mas talvez. Mas, de fato, a segunda parte do que Paulo falou aqui, a gente ainda não viu. Então, como a gente ainda não viu, acredito que faça sentido dizer a mesma coisa que Paulo falou para os Tessalonicenses de quase 2 anos atrás. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque antes ainda tem que acontecer algumas coisas que a gente ainda não viu. Uau, espero que tenha dado para entender. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se inscreva no canal, dê o like, faça esse negócio do hype aí, que eu não sei o que é, mas que agora existe. Depois você dá o like e aparece um negocinho de hype. Mande o vídeo para quem você acha que vai gostar de ver. E a gente se vê assim que Deus quiser, em um próximo vídeo.
Beleza? Abraço, fiquem com Deus.